bom. Gostaram do lanche? Tava bom? Estão com energia agora para falar? Ok. Nós vimos então, dentro dos fundamentos da moderna teoria de aprendizagem do adulto, que os adultos são motivados a aprender quando percebem que suas necessidades e interesses são satisfeitos. Então acontece a motivação. Motivação é algo interno, não é? Ninguém pode interferir com isso. Nós podemos incentivar, agora a pessoa se sente motivada ou não. Então, o ideal é que, quando a gente faça o nosso planejamento de estudo, que a gente considere essa realidade. Vamos ao ponto 2, que são 5, não é? Fundamentos. Vamos pedir, Carlota, por gentileza, quem gostaria de ler para nós e fazer algum comentário? Voluntário rápido, para não perdermos tempo. Vamos apontar dedo, voluntário. Esse senhor de óculos aqui, que ainda não falou, pode ler para nós? Pode ser? Não, o senhor que não falou ainda atrás. Isso. Por gentileza. Seu nome? José. José. Por favor, senhor José, o senhor pode ler para nós? Está escrito aí na apostila também. A orientação da aprendizagem do adulto está centrada na vida. Por isso, as unidades apropriadas para se organizar o seu programa de aprendizagem são as situações da vida e não de disciplina. Ok. O que vocês acham? O foco muda. Ao invés de ser a disciplina em si, o foco é a experiência de vida da pessoa dentro daquele contexto. É uma verdadeira revolução, não é não? Ok? O propósito do ESD é justamente esse. Essa é a proposta de um estudo sistematizado bem elaborado. Nós já vamos chegar depois a algumas análises a respeito disso. Então, como a pessoa está muito centrada na própria experiência da vida dela, nós temos que partir daí. Os conteúdos se agregarão às experiências e vivências que a pessoa está tendo, para auxiliá-lo, inclusive, nas soluções dos problemas, das dificuldades que ela vai enfrentando nas experiências de vida. Tudo bem, gente? Simples em teoria, mas difícil de aplicar na prática, mas a gente consegue, com o exercício, chegar lá. Nós vamos ver depois, e à tarde nós vamos ter um exercício para a gente tentar, não é, pegar um programa normal, elaborado, e a gente conseguir aplicá-lo dentro desse conceito. 3, um voluntário, por favor. Essa senhora de vermelho não falou ainda, né? Ali é do seu lado, olha. Isso. Você não quer ler? Por favor. A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender. Logo, o centro da metodologia de educação do adulto é a análise das experiências. Tudo bem? É um reforço à anterior, não é? Então, nós temos que partir da análise das experiências. E, a partir daí, a gente vai, então, colocando todo o arcabouço teórico que vai agregando a essa experiência, porque nessa situação há a facilidade de que aquela teoria se torne também experiência. Tudo bem? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Se não, vamos... Sim, por favor, pode falar. Acontece que no estudo sistematizado do Espiritismo, nos cursos de iniciação, nós na nossa casa é assim que fazemos. Temos 2 grupos de iniciação, um funciona à parte e outro ao sábado, e estão sempre a chegar pessoas novas durante o ano todo. E nós integramos-las nos grupos. Acontece que há pessoas dentro desses grupos de iniciação que têm pouca paciência e quando aquele que chega, aquele que inicia, vem falar das experiências da sua vida, notamos alguns companheiros que já estão há mais tempo têm pouca paciência para ouvir o outro. E
E é a partir daí depois que temos que fazer todo um trabalho, porque dizer que essa paciência também é necessária para o desenvolvimento de cada um. Não é? Se nós já tivemos a paciência para os que iniciaram no grupo, agora temos que ser nós a ter paciência, porque às vezes são recorrentes as necessidades que chegam, são iguais a tantas outras. São pessoas diferentes, mas com necessidades semelhantes, não é? Semelhantes, exato. Portanto, o Espiritismo nos dá toda essa formação e temos que ter essa paciência e estar constantemente a irradiar para o grupo, para que eles aprendam também, mesmo em casa, a orarem uns pelos outros, a sentirem a necessidade do outro que chegou naquela altura e que está a trazer aquela experiência. E é isso que nós... Tá certo, muito bem. Nós temos vários caminhos, né, para ajudar dentro de um processo como esse. Um grupo de acolhimento ele é fundamental para todos os cursos da casa. Há cursos que ficam abertos o tempo todo e as pessoas chegam, vão diretamente ao curso. Mas a gente tem a experiência de que isso tem uma produtividade relativa, justamente porque aqueles que já estão estudando há algum tempo já formaram, não é? Já é um grupo, vamos dizer assim. Quando chega uma pessoa nova dentro desse grupo, aquele grupo precisa acolher aquela pessoa e se torna um outro grupo, por causa das experiências da outra pessoa. E nem sempre esse envolvimento ele é pacífico, acontecem dificuldades. Quando nós temos um grupo de acolhimento, como vocês estão colocando, né, de recepção das pessoas, então as pessoas chegam justamente para esse grupo. Agora, quanto tempo deve durar esse grupo? Essa é a grande dificuldade. Algumas casas espíritas têm feito o grupo de 6 meses apenas, porque algumas atividades começam a cada semestre, alguns cursos começam a cada semestre e formam uma nova turma ou 2 novas turmas, quando a casa tem um certo contingente de frequentadores. Então a pessoa, até o primeiro mês de iniciada a atividade, ela ingressa nos grupos normais. A partir do segundo mês de iniciada, ela vai para o grupo de acolhimento ou de recepção, como a gente queira chamar. E vai passar por alguns conteúdos, mas os conteúdos são mais uma espécie de guia para a oportunidade do intercâmbio das experiências. Porque as pessoas são incentivadas para que elas falem, inclusive, deem participação, contem suas experiências, passem, e esse grupo é para isso. Como ele dura aproximadamente 15 reuniões, 14 reuniões do semestre, não chega a ficar cansativo. Porque na hora que o grupo começa a se aborrecer, ele já vai se integrar nos novos grupos que estão se formando na casa de estudo. E vão passar já para uma outra experiência. Quando chegam nesses grupos de estudo, aquela necessidade de contar as suas experiências já aconteceu no grupo de acolhimento. Então a pessoa já está começando a se disciplinar para trazer as experiências conforme aquilo que está sendo proposto para estudar. Isso facilita todo o processo, inclusive facilita para não haver tanta evasão, não é? de pessoas nos grupos de estudo depois. Agora, quando o grupo de acolhimento ele dura 1 ano, a gente já tem algumas dificuldades que precisam ser minimizadas, não é? Mas, às vezes, a casa não tem contingente, quer dizer, não tem uma frequência tão grande de pessoas para formar grupos a cada 6 meses, então tem que aguardar 1 ano mesmo para formar. Aí exige do facilitador ou dos facilitadores uma dinâmica boa, não é? Para manter esse pessoal ali e desenvolvendo até os aspectos de paciência, de compreensão, de aceitação do outro, que tem necessariamente que ser alguns dos temas a serem tocados logo no início, para que prepare o grupo para essa receptividade aos demais depois. Tudo bem, gente? Algum comentário mais? Muito bom, viu? Gostei muito do comentário que fez. Temos que trazer as experiências que a gente está vivenciando para o grupo também compartilhar. Alguém quer comentar? Por favor, fique à vontade, pode comentar. Passamos? Vamos então para o 4. Quem quer ler para nós? Seu nome? Meu nome é Daniel. Daniel. Adultos têm profunda necessidade de serem autodirigidos.
O papel do professor é engajar-se no processo de mútua investigação com os alunos e não apenas transmitir-lhes o seu conhecimento e depois avaliá-lo. Aqui nós respeitamos o autor, que ele fez duas colocações que a gente não tem usado: professor e alunos. Então, em termos de espiritismo, a gente prefere não utilizar esses termos, porque, na verdade, não tem ninguém professor de espiritismo. Por isso, nós chamamos de facilitador. E a pessoa que participa, ele não é aluno, ele é um participante do grupo. O ideal é que se forme realmente, esse grupo se torne uma equipe de trabalho com o tempo, certo? Uma equipe de trabalho bem integrada. Bom, e independente do facilitador, cuidado. Que isso aqui é outro problema que a gente enfrenta de vez em quando. Então, os adultos têm profunda necessidade de ser autodirigidos. Eles não precisam de outras pessoas para dirigi-los. O facilitador não pode se tornar aquele indivíduo indispensável. Porque nós temos algumas pessoas que interpretam mal. Eles querem ajudar tanto, que querem transformar os participantes independentes deles, e não se dão conta que estão fazendo isso. Então, até para isso tem uma medida. Porque a partir do momento que você ultrapassa aquela medida, você começa a ser invasivo da privacidade dos outros. Então, tem gente que, a título de manter o contato, fica telefonando toda semana para os participantes. Tem participante que acha adorável isso, mas tem participante que não gosta disso, é invasão de privacidade. Então, é preciso conhecer o grupo e tomar muito cuidado para que o grupo não fique dependente do facilitador. Inclusive, é conveniente mudar de facilitador periodicamente, que o grupo saiba que vai acontecer isso, para não gerar essa dependência. E há facilitadores que têm um problema grave, muda de grupo, ele continua com os telefones, ele continua telefonando, até a hora que a gente diz para ele: escuta, fulano, você não é mais o facilitador desse grupo. Aqui já tem outro, você está interferindo com o trabalho do outro. Mas ele não telefona, mas isso não é um problema mais seu. Mas eu ligava para todo mundo. Bom, isso era a sua prática, isso não é a dele. Agora o grupo está passando por uma outra experiência. Tem o direito de passar por outra experiência, que não é a sua. É complicado, né? Mas é preciso estar atentos a isso. O adulto, normalmente, ele tem a tendência de ser autodirigido. E é necessário incentivar essa característica, porque o que nós esperamos? Que a pessoa ela seja senhora da própria evolução. Não é isso? Que o espírito assuma a responsabilidade da própria evolução, não é? Então, isso aqui vem dentro daquilo que a gente tem expectativa mesmo do nosso trabalho. Então, o papel do facilitador é engajar-se no processo. É ser mais um a incentivar, e entra a pesquisa que foi colocada pelo José logo no comecinho, não é? Que chega um momento em que o grupo ele precisa passar como equipe para a etapa da busca, da investigação, da pesquisa. E é aí onde vai entrar outros livros, vai entrar outras dinâmicas de trabalho para a busca na internet, e assim sucessivamente. Tudo bem, gente? Vamos lá. Então, não adianta querer transmitir os seus conhecimentos e avaliar se o pessoal aprendeu ou não o conhecimento que foi transmitido. É muito mais importante avaliar a integração da equipe do que propriamente se a equipe aprendeu os conteúdos que estavam para ser transmitidos para eles. Porque na convivência, os conceitos se estabelecem e as pessoas incorporam e vivenciam aquilo. Agora, se foi algum conteúdo que passou e foi avaliado simplesmente, aquilo pode ter sido decorou. Depois que fez a avaliação, esquece. É o processo normalmente que se utiliza nas escolas, já se evidenciou que isso não é efetivo. Por favor. Eu, ao longo dos anos, tenho tido várias tentativas, várias experiências de conseguir captar a ideia do adulto, mesmo porque há muitos que dizem que o povo velho já não aprende línguas, não é? Mas dizem que é muito bom. De maneira que, ao princípio, eu falava e eles fingiam que ouviam. Depois comecei realmente a lutar com o sistema da pesquisa. Olha, vocês são adultos, já estudaram, já têm inteligência, portanto vamos fazer uma experiência. E foi assim que começou realmente o grupo a tornar-se positivo, foi com a experiência.
Eles hoje fazem pesquisas, vão à internet, fazem 30 por uma linha, como se costuma dizer. Têm orgulho naquilo que apresentam. Satisfação. E eu estou à parte. Quando têm dúvida é a Manuela. Então pronto, aí a Manuela esclarece a dúvida, mas do resto querem saber livros novos, dão orientação para os livros e eles fazem tudo. E eu acho que isto enriquece muito mais o conhecimento deles. Com certeza. Muito bem. O ideal é que os nossos grupos de estudo, com o tempo, evoluam para isso. E quando cumprem o ciclo, porque hoje em dia se exige, inclusive, que os ciclos sejam pequenos, o ESD, o primeiro que foi elaborado, ele durava 4 anos, 4 anos e meio, dependendo da casa espírita, até mais tempo, porque algumas casas têm muito intervalo de férias, não é? Alguns períodos. Então o programa fica mais longo, naturalmente, porque houve muito intervalo durante o período. Mas hoje em dia querem programas curtos, 1 ano, 2 anos. Então a gente está trabalhando na tentativa de satisfazer essa necessidade identificada, mas logicamente que o programa não será só isso. Você tem um módulo de 6 meses ou 1 ano, mas termina aquele módulo, tem um outro de outros 6 meses a 1 ano, e termina aquele outro, tem outro módulo de mais 1 ano ou 2 anos, e assim sucessivamente. São módulos de estudo, ou como queira chamar, programas de estudo, todos curtos, mas vários sendo oferecidos para que o indivíduo tenha a oportunidade de aprofundar os diversos temas. Tudo bem, gente? O ESD, na próxima etapa agora, ele vai ter 2 anos, 2 anos e meio apenas. São 2 livros só, de fundamental. Quando inicia o complementar, ele é todo em módulos. Os módulos podem variar de 4 meses a 8 meses aproximadamente, mais ou menos isso. Um módulo muito longo vai ter 1 ano. Mas aí a pessoa escolhe. Ela chega na casa espírita e ela tem um leque como adulto para escolher. A gente costuma nessa hora fazer assim. O indivíduo chega aqui, na casa espírita, e ele é adulto. Esse indivíduo na vida dele já não aprendeu a fazer escolhas? Escolheu a família que ele ia ter, ele tem os seus filhos, ele tem a sua profissão, ele já exercitou, ele sabe fazer escolhas. Eu não preciso escolher para ele, nem ficar manipulando ele para onde ele deve ir. Então é uma conversa. O indivíduo nunca viu nada de espiritismo, não tem a menor ideia. Ele tem 2 opções mínimas aqui. Tem várias, na verdade. Ele poderá escolher para a palestra pública e ficar assistindo as palestras por um tempo. É o que ele quer, receber passe. Quem vai interferir? Ou ele está aqui e ele tem a oportunidade de entrar para o estudo do Livro dos Espíritos. Começar o estudo da doutrina espírita pelo comecinho. Comece pelo começo. Agora vai sair a campanha no Brasil de novo. Tem 40 e tantos anos a campanha e agora ela vai se espalhar pelo Brasil. Comece pelo começo. Ou a pessoa está aqui e ela não conhece nada do espiritismo, ela quer ter uma visão do conjunto, não é? Ter uma visão dos princípios básicos e tal. Então ele vai para o ESD. Faz o ESD durante os seus 2 anos, vê os princípios básicos do espiritismo, as leis morais, tem uma boa visão. E aí, ele chegou na casa agora, mas ele já é uma pessoa que leu, já conhece a codificação, ele tem alguma ideia. Para onde ele pode entrar? Ele pode pegar um modular do ESD complementar e fazer um aprofundamento sobre Deus e o universo, por exemplo, sobre o perispírito, sobre a reencarnação. Ele escolhe. Ou ele vai para o EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, com os vários temas sobre as religiões, o cristianismo, a evolução do pensamento religioso e assim sucessivamente. Ou a pessoa poderá dizer, não, eu já estudei, inclusive agora eu queria aprofundar a Gênese. Então tem um grupo de estudo na casa com a Gênese, olha o leque. Então ele vai direto estudar a Gênese. Como é que eu posso chegar aqui e dizer para ele, não, primeiro você tem que fazer o ESD. Aí a pessoa já tem um bom conhecimento, ele quer estudar a mediunidade. Já tem alguma base. Por que ele não pode estudar a mediunidade diretamente? Deu para perceber o que a gente está falando em termos de estudo para o adulto na casa espírita? É esse leque de opções. Alguma dessas atividades concorre com as outras? Tem alguma atividade que é concorrente? O estudo do Livro dos Espíritos concorre com o estudo do Livro dos Médiuns? Concorre com o ESD? Tem concorrência? Não deveria ter. Se a casa espírita faz a concorrência, é porque tem alguma coisa errada.
Inclusive, a coordenação supervisão geral deveria ser uma só para todos os cursos. Tá certo? Sem preferências. O adulto escolhe para onde ele quer ir. Se é uma pessoa que nunca viu nada e está chegando, cabe à casa dar uma orientação. O que adianta ele pegar para estudar o livro dos médios se ele não conhece ainda o livro dos espíritos? Então a gente orienta, mas ele diz, não, mas eu quero ir para o livro dos espíritos. Então vai. Você é adulto, você escolhe. Ele vai lá, começa a não entender, tem dificuldade. Fala, eu estou tendo problemas para entender isso, porque lhe falta a base. Por isso nós lhe dissemos que seria melhor você primeiro estudar o livro dos espíritos. Ou fazer o ESD, para ter uma visão do conjunto e depois ir aprofundar cada uma das obras. Então, é mais uma questão de diálogo, de conversação. Tudo bem, gente? Ele é autodirigido, o adulto tem a tendência de se autodirigir e, naturalmente, é uma pessoa lógica. Alguém quer falar? Eu só queria acrescentar uma situação que eu observo em relação ao seguinte. Tudo isso que o irmão apresentou aí, está correto e plenamente de acordo. Mas quando surgem situações em que o espírito do ser, à volta, que está muito confuso, ou apesar de estar integrado no centro espírita, de certa maneira tem uma certa indecisão. Eu costumo dizer que é preciso um incentivo, parece que está sempre naquela de recuar, ou por discernimento, ou pela sua imaturidade. É neste sentido que eu, se calhar, o papel dos facilitadores e daqueles que estão à frente de coordenar, se calhar também eles têm que ter uma visão de área de discernimento para saber orientar essas pessoas com essas características. Isso. Portanto, não sabem ainda concretamente, se calhar a sua vida, não sei se também foram indecisos também, mas nos políticos nem assim se apresentam. Muito obrigada. Sim, obrigado pela manifestação, excelente. Isso acontece mesmo, né? A pessoa chega, ela está confusa, ela não sabe bem o que ela quer. Então, cabe a gente orientar, mas não tomar decisão pela pessoa. Tá certo? Porque se a gente tomar decisão por ela, nós nos fazemos responsáveis. Se não der certo, o problema é nosso, não é dela. Então é preciso oferecer as oportunidades e dizer para ela, olha, diante da situação, talvez o melhor caminho fosse, não é? Mas a escolha é sua. Você tem essas opções. O que você gostaria de fazer? Porque tem gente que já chega direto. Ele chega lá e diz assim, eu quero fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Ele já tomou a decisão dele. É a melhor decisão? Lógico que é a melhor. Ele tomou essa. No nosso ponto de vista, poderia ser melhor que ele fizesse o ESD. Mas no ponto de vista dele, é o Livro dos Espíritos. Então essa é a melhor decisão, porque ele é que sabe qual é a melhor decisão. Agora a pessoa não sabe, ela está confusa. Às vezes está precisando, inclusive, de um atendimento, não é? Fraterno. Não é uma pessoa para ir direto para um grupo de estudo ainda. Passar pelo atendimento fraterno, conversar e, de repente, passar por frequência, a palestra pública, os passes durante um período, até as coisas se clarearem mais. Nesse período, os espíritos que a acompanham, que normalmente causam a confusão na cabeça da pessoa, são encaminhados para os trabalhos mediúnicos da casa. São atendidas. Há uma espécie de limpeza psíquica. E a pessoa, então, tem condição de tomar a decisão mais por ela mesma. E aí chegou o momento dessa conversa. Vai variar de pessoa para pessoa. Pode durar 10 dias e pode durar um ano inteiro. Depende da pessoa. E aí, a hora que chegar o momento, então, ela de novo tem o leque de opções e ela escolhe para onde ela quer ir. Tudo bem, gente? Nós temos que superar aquela etapa de a gente decidir pelas pessoas, especialmente os adultos. Né? Tudo bem? Por exemplo, a pessoa, apesar de ser orientada, como muito bem o irmão disse, pronto, podia dizer, mas ela escolhe um outro estudo, ela escolhe a mediunidade. E depois ela escolhe um outro estudo que esteja lá em seguida, porque sabe a fazer da AVC. Mas depois integrou-se, depois de estar integrado, de ter uma experiência de X tempo, reconhece que não quer continuar. Isso acontece muito. Quando a pessoa nos procura, graças a Deus, porque tem chance de se integrar num outro grupo.
não é? Se já tá, o estudo já vai mais avançado, não tem como se integrar, vai para o grupo de acolhimento. Passa por um tempo ali naquela, não é? Integração, porque não quer ficar no grupo que tinha escolhido. Não tem problema. Ótimo que ela nos procurou, porque o grande problema é quando ela vê que não se adaptou e vai embora, não fala nada com ninguém. Esse é que é o problema grave, não é? Então, por isso a gente tem o hábito de pedir os dados da pessoa, ela preenche uma ficha, uma inscrição, e lá ela marca se ela aceita o nosso contato por e-mail ou por telefone. Porque no caso dela ter desaparecido, vale a pena ligar. Fulano, aconteceu alguma coisa, nós estamos às ordens, se precisar de nós, o dia que precisar de nós estamos aqui. Não é para não ser a pessoa se sentir abandonada, porque às vezes ela não vai, ela está revoltada, ela tem um conflito com ela mesma, e ela tem um sentimento de rejeição na vida normal. Muita gente tem isso. Então ela vai, ela se desliga do grupo, o facilitador não percebeu, nenhum dos membros do grupo notou, a casa não notou, ela se sente rejeitada. Está dentro do complexo dela. Ninguém telefonou para ela, ninguém perguntou nada. Então ela se sente abandonada. Ela abandonou, mas ela se sente abandonada. Então é muito importante, de repente, um contato sem ser invasivo para se oferecer, não é? Aconteceu alguma coisa, você não tem vindo no nosso, é ideal que seja o próprio facilitador a fazer esse contato, não é com a pessoa. Tudo bem, gente? Sem querer dirigir a pessoa. Muito cuidado com isso, ou tomar decisões por ela. Tudo bem? Vamos ao 5º. Quem pode ler para nós? Luís Carlos Cardoso. As diferenças individuais entre pessoa crescem com a idade. Então, a educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de aprendizagem. A gente, na psicologia, estuda as diferentes etapas do aprendizado da criança, né? E algumas etapas do aprendizado do adolescente. Quando chega no adulto, a gente ignora isso. Mas o fato é que o adulto também tem suas etapas. E aqui isso é tocado nesse ponto, nesse ponto fundamental, um dos fundamentos do aprendizado, da aprendizagem do adulto, em que as diferenças individuais elas vão se acentuar com o tempo. Aí se costuma dizer que a pessoa, quanto mais velha, mais cabeça dura. É verdade isso? Eu não tenho me sentido assim. Quanto mais velho eu fico, eu sinto que eu fico mais maleável. Não é assim que a gente fica mais maleável? A experiência nos leva a isso. Mas é fato que algumas pessoas, para se proteger, se fecham. E elas se fecham em certas ideias, que elas colocam como pilares de sustentação. Então elas sentem dificuldade quando aquele pilar é abalado ou ele é questionado. Então a pessoa se agarra e ela passa a repetir frases feitas. Ela tem o conhecimento, o conteúdo, mas ela não consegue nem expressar, porque ela se fecha nas frases feitas, como sustentáculo daquela vida que ela construiu para ela. Então a gente tem que entender isso. É comum acontecer com adulto, e quanto mais avançada a idade, o normal é que essas diferenças se acentuem. A gente tem que aprender a respeitar isso. E o tempo é diferente. O tempo de manifestar uma opinião no jovem é muito rápido. Porque, inclusive, o jovem ele não mede muitas consequências daquilo que está sendo falado. É o normal, faz parte da característica. Não estamos dizendo que está errado, não, faz parte da fase. O adulto ele já mede mais, ele considera um pouco mais. E, às vezes, prefere se calar do que se manifestar. Porque já sabe que tem consequências quando se manifesta. E o processo de elaboração é mais lento. Então, nós temos que respeitar isso, é normal. Porque ali, por trás daquilo, pode ter a sabedoria construída ao longo da própria experiência. Fala menos, fala pouco, mas quando abre a boca, fala com propriedade. Então, quem estiver fazendo esse processo, não é, de condução da aprendizagem, a facilitação da aprendizagem, precisa estar atento a essas características. Quando ele olha para o grupo, já há um indicativo, mais ou menos pela faixa etária dos que estão presentes, ele já tem uma ideia de como é que ele vai conduzir, se mais rápido, se mais lento o processo, e como é que isso vai sedimentar ao longo do tempo.
Às vezes ele se surpreende, que ele tira uma média do grupo, ele se surpreende. Ou o grupo é mais lento do que ele pensava, ou o grupo é mais ágil do que ele tinha pensado. Mas é bom a gente ter essa visão e considerar essas diferenças individuais e que elas se acentuam com o tempo. É mais difícil que um grupo de adultos se torne uma equipe do que um grupo de mais jovens se torne uma equipe. Tudo bem isso, gente? Por favor. Há aquele adulto que se autobloqueia, não porque não esteja capacitado para acompanhar e atingir, mas porque quer a atenção dos outros. Ele quer, de alguma maneira, Ser que estejam destacado. todos debruçados sobre ele. E então autobloqueia-se e diz que não é capaz, e diz que... aquelas coisas que a gente sabe. Isso, é verdade. Então tem que entender um pouco a psicologia, compreender a pessoa e apoiar para superar essa barreira, não é? Para, inclusive, se desligar um pouco do egocentrismo, da necessidade de chamar atenção. E aí a gente que diz assim, mas eu não sei, eu nunca falei, eu não sei. Ela está morrendo de vontade de ir, né? Mas está ali se segurando e aquela é uma forma de os outros sentirem, coitadinho, não é? Mas a gente ontem fez a análise do coitadinho aqui na palestra, não é? Coitadinho não existe. Todo mundo é capacitado. Quando a gente considera o outro coitadinho, a gente está considerando que a pessoa é incapaz. Isso é horrível. Então não existe ninguém coitadinho. E a pessoa que está num processo de autopiedade, ela está se julgando incapacitada a resolver os seus próprios problemas. Então ela fica naquele ciclo de autopiedade. Ai, pobre de mim. Ai, eu não tenho condições. Ai, mas as minhas dores são as maiores do mundo. Não é? E, na verdade, não se trata disso de forma nenhuma. Excelente. Algum outro comentário sobre esses 5 pontos fundamentais? Temos uma boa base aqui, não é? Vamos avançar. Podemos resumir, então, e vamos a cada item. O adulto tem consciência da sua necessidade de conhecimento e é capaz de suprir essa carência de forma independente. Quando ele quer, ele resolve, ele tem condição. Então, o adulto não é dependente do facilitador. Tudo bem? Ele poderá escolher participar de um grupo que tem um facilitador. Mas é uma escolha que ele está fazendo. Ele tem como resolver sozinho. Segundo ponto do resumo. O desejo de colocar o conhecimento em prática no seu dia a dia é fator determinante para o seu comprometimento com os estudos. Às vezes ele tem essa dificuldade. Quando ele não consegue e vai se acumulando aquele monte de teoria que ele não consegue colocar na prática, ele vai embora. Ele se afasta. Aquilo não serve para ele. Então, às vezes, o papel do facilitador é justamente facilitar o entendimento de como é que aquilo que ali foi examinado pode ser aplicado no dia a dia. Por isso as experiências têm que vir junto. Porque também não adianta dar a fórmula pronta. Você faz assim. É a pessoa que precisa concluir. Como é que ela vai conseguir fazer a ligação ou a transposição daquilo para a vida dela? Tudo bem, gente? Diferente do jovem, o adulto, a gente diz que o jovem é muito imediatista. Mas, nesse sentido, o adulto é muito mais do que o jovem. O jovem é capaz de absorver teoria e deixar para depois. O adulto não quer saber de botar teoria para depois. Ou ela serve para aplicar na vida, ou então para que ela serve? Afinal de contas, a gente já está chegando lá perto do momento de se desligar. Como espírita, a gente pode falar com isso com tranquilidade. Se é um grupo de pessoas não espíritas, você não pode falar isso porque as pessoas têm medo da morte. Mas como espírita, a gente está cada vez com o pé mais lá próximo. Como é que eu vou ficar perdendo tempo com coisas que não me servem? Eu quero saber daquilo que vai me ajudar mesmo, aqui na minha vida prática, e de como é que eu vou chegar melhor no mundo espiritual. Como é que eu vou me sentir melhor agora? Porque amanhã pode ser que eu não esteja aqui, eu esteja do outro lado. Na hora que a gente dobra o cabo da Boa Esperança, não é? A gente pensa de uma maneira diferente. Tudo bem, gente? Então, ponto prático. É a partir da sua necessidade de conhecimento que ele se dispõe ou se nega a participar de algum programa de aprendizagem. Ele precisa ter essa necessidade do conhecimento. Se ele não tiver, não adianta.
Ninguém vai conseguir forçá-lo a ficar. Às vezes ele tem a necessidade do conhecimento, mas ele ainda não se conscientizou disso. O facilitador pode ajudar nesse processo de conscientização. Tudo bem? A experiência do aprendiz tem central importância como base da aprendizagem. Então, de tudo que a gente falou, a gente acaba voltando ao mesmo. A experiência é fundamental. Ela é a base. A gente não vai ser conteudista, a gente não vai querer botar disciplina para eles. O que a gente vai ter é, efetivamente, a partir da vivência, e aí, então, os conceitos vão se agregando àquelas experiências e dando condições para ele mudar a própria experiência. Porque ele é que vai fazer isso, não somos nós, não é? Cada um vai fazer o seu. O adulto está pronto para aprender o que decide aprender. Se ele não decidiu aprender, não adianta. Pode querer forçar do jeito que for. Não vai acontecer. Isso, aliás, acontece com todas as etapas. Até hoje fica muito evidente na criança. Se ela não quer aprender, ela não vai aprender. Agora, a criança ela tem características distintas que o adulto perde na medida em que vai avançando. A criança tem capacidade de atenção difusa. São raros os adultos que têm essa capacidade. A criança ela pode estar olhando para lá, atenta à televisão, está acontecendo alguma coisa aqui na família, ele está absorvendo tudo que está acontecendo aqui. Os pais que não se iludam achando que as crianças não estão aprendendo do que está acontecendo, porque aprendem. Mesmo vendo televisão, fazendo jogo no computador, eles têm capacidade de atenção difusa. Conforme vai amadurecendo, vão perdendo essa capacidade. Ela se conserva em apenas alguns adultos. E, normalmente, o adulto que ele conserva essa capacidade de atenção difusa, ele é um desajustado dentro da sociedade. Ele tem dificuldade, porque ele acompanha várias coisas ao mesmo tempo, ele fica doido, porque ele precisa... E aí, se a pessoa não aprendeu a dominar aquilo, ele quer dar palpite em 8, 10 assuntos ao mesmo tempo que estão acontecendo. E aí ele fica meio, não é, perdidão. Então, é preciso entender que, normalmente, o adulto ele se foca a atenção em uma coisa. Resolveu aquilo, ele passa para outra, com raras exceções. Tudo bem, gente? Concordam com isso? Há exceções, né? Mas são raras. Tudo bem? Ok, fizemos o resumo. Vamos ver um pouquinho o que esse homem tem para nos dizer. Carl Rogers é também um pensador na área da pedagogia, não é? Do processo de aprendizagem do adulto. E ele, então, nos traz o seguinte: não podemos ensinar diretamente outra pessoa, podemos apenas facilitar a sua aprendizagem. Nós comentamos isso logo no começo. Então, isso de querer ensinar é complicado. Só os grandes mestres nos ensinam. No entanto, vamos ver qual é a metodologia que eles utilizam. Lembremos de Jesus, o maior de todos. Jesus nos ensinava? Olha que interessante, não é? Depende do ângulo que nós estamos olhando. Ele tinha condições para, porque inclusive o título de mestre ele aceitou. Esse título ele aceitou, porque realmente ele era mestre. Mas como é que a gente aprendia com Jesus? O exemplo dele e a nossa vivência. Olha o que ele dizia. Depois de tudo, vai e não tornes a pecar. Pecar é uma palavra católica, né? Isso ficou lá impregnada no texto. Eu tenho convicção de que Jesus não falou nesses termos. Ele disse, vai e não voltes a equivocar-te. Então, ele mandava para a vida, para ir para a experiência. Quando Maria Madalena, naquela situação horrorosa que ela vivia, dominada pelos espíritos inferiores, não é, oferecendo o corpo à troca de joias, dinheiro e poder, naquela situação, sabendo, consciente que ela era de que o fim dela era ser lapidada de alguma maneira, e ela então recebe a notícia da presença de Jesus, que ela se decide, estonteante, que ela estava dominada pelos espíritos inferiores, sair daquele letargo e ir ao encontro de Jesus, ela não recebe dele receita. Que ela, entusiasmada, quando ela vê o mestre, ela se apaixona por ele. Era um amor que ela nunca tinha sentido. Era o amor verdadeiro que ela nunca tinha tido a oportunidade de sentir. E naquela hora ela oferece a vida para ele.
Quando ela oferece a vida para ele, ele diz para ela: seria muito fácil aceitar. E seria muito fácil para você dar a vida. O difícil é estar na vida e renunciar. Então vai, renuncia, serve, ama. Lá na frente, quando chegar o momento, eu vou te pedir a vida. E ela foi para a luta. Então, como é que Jesus ensinava para a gente? Ele não ficava dando receita de bolo, de teorias, não é? De disciplinas que a gente decide estudar. Ele ia às coisas, aspectos práticos da vida. Muito mais importante do que saber a teoria do universo é a pessoa ir lá e viver conforme a lei de Deus. Muito mais importante. No entanto, nós nos perdemos pela rama. Nós queremos saber qual é a teoria do surgimento do universo. Para fazer o que com isso? Não é? Lógico que nós vamos avançar nos nossos conhecimentos, são as duas asas, não é? Que nos libertam, que é a do amor e da sabedoria, mas vejam que a palavra sabedoria, ela não é apenas conhecimento intelectual, muito pelo contrário. A sabedoria pode implicar justamente o ultrapassar da necessidade do conhecimento intelectual. Tudo bem, gente? Não é o nosso assunto, mas vamos lá. Então, Carl Rogers diz assim: uma pessoa aprende significativamente somente aquelas coisas que percebe estarem ligadas com a manutenção ou ampliação da estrutura do seu eu. E esse homem não é espírita, hein, gente? Olha só. Então, o indivíduo, efetivamente, ele vai aprender aquilo que é fundamental para a manutenção ou ampliação da estrutura do seu eu. O que é o eu aqui? O eu, o espírito eterno, no nosso entendimento. Imortal, não é? Porque já me corrigiram dizendo que eterno não é só Deus, porque nós somos criados algum dia, então nós somos imortais. Eu atendi a coisa, mas de vez em quando sai um ato falho. A gente tem hábito de dizer que a gente é eterno, né? Eterno é Deus, nosso Pai. Vamos lá. Então, alguém quer comentar alguma coisa de Carl Rogers aqui? Nós vamos até 12:30, tá? Aí nós vamos interromper para o almoço. Bom, isso é citado por um autor que está aí, está no papelzinho de vocês também. Nossa aprendizagem passa também pela experiência e pela convivência. Quem quer ler esse trecho para nós? Sai um pouquinho do meu monocórdio, senão vocês dormem. Please, um voluntário para ler. O senhor pode ler para nós? Por favor, está aqui o microfone. Está escrito aí no seu papel ou pode ler aqui, ó. A necessidade de aprender com os demais, de partilhar com os outros nossas ideias, sentimentos, de conseguir ver cruzamento com as pessoas e com o mundo que nos rodeia, é o que motiva a fundação do chamado grupo de aprendizagem. Então, vocês vejam que aqui ele usou a palavra grupo de aprendizagem, que é fundamental. É realmente quando a pessoa ela sente que é significativa estar com as outras pessoas, que é significativo para ela. Então, nós temos necessidade de aprender no intercâmbio com os outros. Seria muito simples ler os livros em casa. Inclusive, é ótimo, é necessário ler os livros em casa. Mas isso não basta para a gente. A gente tem necessidade do intercâmbio, da interação das ideias, da troca das experiências. Por isso é que a gente busca as outras pessoas. Nós somos seres gregários. Agora, o que a gente tem aprendido ao longo do tempo é que esses dois processos eles são fundamentais, porque um complementa o outro. A pessoa também precisa estudar sozinha. É por isso que nós vamos ver daqui a pouquinho, vamos bem rapidinho aqui, é tanta coisa. Vamos passar aqui para frente. Deixa eu ver se eu dou um pequeno salto aqui. O que nós temos aqui? Ok. Para formar um ambiente integrador que proporcione ao grupo a formação do chamado grupo de aprendizagem, qual o perfil do facilitador desejável? Qual o perfil desejável do facilitador? Como é que ele tem que ser? Vamos entender rapidamente como é que o facilitador tem que ser. De tudo isso que a gente falou agora. Acolhedor,
que mais? Empático, acolhedor, empático, tem que ter empatia, não é, para perceber a necessidade dos outros. Uhum. Saber ouvir, fundamental. O que mais, gente? É isso, tem que ser um indivíduo que incentiva o surgimento das motivações nas pessoas. Excelente. Ótimo. Integrador e integrado, sem estabelecer as diferenças como se ele fosse o melhor de todos. Muito cuidado, não é? Nós somos iguais. Podemos ter uma responsabilidade diferente, porque assumimos durante aquele período aquela responsabilidade. Não significa que os outros não tenham condições de assumir também quando eles quiserem. Vamos lá, quer mais? Está muito bom, está rico isso. Gostaria de ouvir um pouco mais. Interativo, tem que ter uma boa capacidade de interação. Ok. Experiente. Olha aí, apareceu uma coisa fundamental. Como é que nós vamos lidar com as experiências alheias se nós não temos nenhuma experiência? Muito bom, viu? Acho que por aqui a gente para refletir, porque ele vai dar aqui algumas características rapidinhas. Olha aí, ser facilitador é tornar fácil a comunicação. Tudo isso que vocês falaram está resumido aqui agora. Olha. Fácil a comunicação, o conhecimento, a integração, é favorecer o relacionamento entre os membros do grupo, ser mediador, ser conciliador. Isso é o resumo daquilo que a gente pode entender como o facilitador. Vale a pena a gente que trabalha e lida com grupos pegar essa frase e meditar sobre ela. Aí vamos nos lembrar de tudo que foi colocado aqui. Nós vamos ver que aquilo que foi comentado aqui vai se encaixar em algum dos lugares dentro desse resumo. Para sentir, é preciso a gente examinar a gente mesmo. Eu sou facilitador ou eu ainda sou um monitor que fica acompanhando, monitorando as coisas, dando conteúdo e cobrando do pessoal se aprendeu ou não? Percebe a diferença? Então, como é que eu tenho atuado na relação com o grupo? Rapidinho. Aqui Carl Rogers vai dizer que a facilitação da aprendizagem significativa se baseia na qualidade das atitudes que existem no relacionamento pessoal entre o facilitador e aquele que aprende. Então, não é que o facilitador não seja importante, ele é. Inclusive, nós vamos ter realmente significação no processo da aprendizagem pelas atitudes, tanto daquele que é o facilitador como daqueles que são participantes do grupo. Essas atitudes são ainda aquelas ações não manifestas. Atitude é algo interno, não é a predisposição para. É essa predisposição que vai definir efetivamente como é que é o grupo. Se ele é um grupo produtivo, se ele não é produtivo, se existe, o facilitador está cumprindo o papel ou não está cumprindo o papel dele. Bom, então, como saber quais métodos, procedimentos e recursos são adequados ao processo de aprendizagem do adulto? Como é que nós vamos saber isso? Recapitula, gente. Primeiro tem que conhecer as pessoas. Quem quer falar? Pela evolução que as pessoas estão a ter, Uhum. a sua aceitação, a forma como eles acolhem a doutrina e integram em si, Uhum. e depois na mudança das suas atitudes no dia a dia, nós Uhum. vamos ver que de facto se está. Ou não adequado, né? Ok. Tudo bem. Vamos olhar o que ele nos oferece. Vamos ver algumas citações, e dessas citações nós vamos tirar alguns parâmetros, está bem? Da seguinte citação nós podemos extrair diretrizes. A negociação com o adulto sobre o seu interesse em participar de uma atividade de aprendizagem é a chave para a sua motivação. Então, quando ele vem, nós temos que saber se ele está disposto e que bases ele espera. Então, normalmente, quando a gente inicia um novo grupo, nós temos o hábito de perguntar para as pessoas e deixar elas falarem. O que te trouxe para esse grupo? E a gente pede sempre para alguém que já tem mais experiência ir anotando. Não precisa botar o nome da pessoa, mas anotando as ideias, que aquilo vai dar a média do que o grupo tem de expectativa. Aí depois, primeiro, o que te trouxe para esse grupo? O que motivou a vinda da pessoa? Depois, o que você espera receber desse grupo?
Deixa as pessoas falarem também. Alguém vai anotando as ideias. Deixa ela falar. O que ela está esperando? Qual a expectativa dela? E depois, e essa pergunta normalmente o grupo não espera. Eles ficam meio espantados. O que você pretende oferecer para esse grupo? Aí aquele momento, mas eu tenho alguma coisa para oferecer para o grupo? Será? Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha nem pensado que eu vinha para cá porque eu tinha alguma coisa para dar para o grupo. Então já começa a reflexão para o envolvimento. Tudo bem, gente? Ok, aí negocia, não é para ver se efetivamente, quando é um grupo de estudo da mediunidade, a gente formaliza essa negociação. Faz um acordo de grupo. Tem casos espíritas que têm adotado essa prática. Aí estabelece o acordo de grupo. Como é que vai funcionar o estudo e quem vai para a prática mediúnica e quem não vai, com que parâmetros? Quais são os parâmetros para a pessoa participar do trabalho mediúnico no futuro? Se ela não cumprir, ela não pode ir. E aí não é o dirigente que vai apontar o dedo e dizer para ela que ela pode ou não. É ela que vai examinar se ela cumpriu o acordo de grupo. Mas isso é para trabalho mediúnico. Num grupo de estudo não tem tanta essa exigência, não é? Então a gente levanta essas coisas e fica aquele acordo tácito feito com o grupo, não é, para a continuidade da atividade. Carlos, Sim, por favor. Observação. Microfone? Não é dúvida, mas era só para... Só um segundinho, porque senão não grava aqui. Isso, pode falar. Quando o companheiro, entre aspas, quando o companheiro se torna quase obsessivo em insistir que quer fazer parte do grupo mediúnico e o grupo de estudo entende e percebe que ele ainda não está devidamente preparado, mas torna-se quase obsessiva a sua persistência na participação. Qual a melhor atitude a tomar neste sentido? Sim, tranquilo. Não é dentro do nosso assunto, mas rapidamente. Se a pessoa ela tem um acordo no grupo, o dirigente tem a facilidade de examinar com ela se ela está cumprindo o acordo. Não é? E dentro do acordo vai ter o estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, todo dia em casa. Todo dia. A pessoa estuda todo dia a obra da codificação em casa? Não estuda, então não pode ir para a prática mediúnica. Pode ser um dos fatores do acordo. E assim sucessivamente. Não é? Tem uma série de coisas que ficam acordadas no grupo. O grupo concordou com aquilo, pode até modificar as cláusulas do acordo lá, os itens do acordo, para que fique conforme com a possibilidade de todo mundo. Mas não pode tergiversar com a doutrina espírita. Não pode botar ali alguma coisa no acordo que não seja doutrinário, né, dentro da proposta do espiritismo. Então, se tem isso, facilita. Se não tem o acordo, vai depender do entendimento com o dirigente. E aí a responsabilidade fica muito nas costas do dirigente. Porque ela vai ter que dizer para a pessoa que não está preparada e por que ela não está. E aguentar o rojão. Porque seria leviandade ela colocar uma pessoa que não está preparada no trabalho mediúnico. Hermínio Miranda, no Diálogo com as Sombras, ele comenta, é muito fácil admitir um membro para o grupo, difícil é tirá-lo depois. Aí entra um perturbado no trabalho, ele perturba o trabalho inteiro. Os espíritos têm que usar da energia do grupo para isolar o companheiro, ao invés de atender os espíritos necessitados. Isso é leviandade do dirigente. A responsabilidade é toda dele. Então, se a pessoa não está preparada, ela não deve ir para a prática mediúnica. Agora, quem sabe quem está preparado e quem não está? Às vezes é evidente e às vezes não é. Por isso, o ideal é que efetivamente as pessoas estudem a mediunidade juntos, formem uma verdadeira equipe mesmo, não é, de estudo em torno da mediunidade, comprometidos com o estudo da doutrina espírita, conhecedores da causa, dispostos a fazer sua transformação moral, caminhando no sentido dessa transformação no dia a dia, para que esse grupo seja um grupo coeso, porque nós não vamos mexer com as trevas sem ter respostas. Podemos ter certeza disso, que se eles não conseguem nos pegar, eles vão tentar pegar nossa família. Se não conseguem pegar nossa família, vão tentar pegar nossos amigos, o nosso chefe no trabalho, e nós temos que estar preparados para aguentar tudo isso. Então o grupo tem que ser coeso,
Tem que ter estabelecido um acordo de oração mútua, todos os dias uns pelos outros, e assim sucessivamente. Tem gente que brinca com a mediunidade, não sabe com o que está mexendo. Porque ser médium é uma coisa, agora ser médium ativo e produtivo numa casa espírita é muito diferente do que ser médium. É um passo além que exige muita responsabilidade. Mas o processo de aprendizagem do adulto se desenvolve mais ou menos na seguinte ordem. Sensibilização é quando vai despertar a motivação. Vamos entender, a sensibilização é algo externo. Você pode sensibilizar alguém, mas a motivação só vai acontecer se o indivíduo permitir, se ele quiser. Senão não acontece. A motivação é interna. Pesquisa. A partir do momento em que o indivíduo se sensibilizou, ele está motivado, então você pode partir para a pesquisa com esse grupo. Aí acontece o estudo. E a pesquisa conforme ficou colocado lá dentro, em conjunto. Discussão. Como é que a gente atende essa questão da pesquisa nos grupos iniciais? Você ainda não está formalizando pesquisa com eles. Há uma bibliografia indicada no roteiro, não há? Então você destaca como facilitador, manda durante a semana, ou por e-mail, ou telefona, ou na semana anterior entrega um papelzinho destacado. A bibliografia para a semana que vem é essa. E as pessoas vão dizer, mas eu não tenho tempo de ler tudo isso. Não precisa. Porque se você lê um dos textos, outra pessoa lê outro dos textos, outra pessoa lê outro dos textos, ficará rico a nossa discussão. Porque você dará a contribuição que puder, o outro também, e eu não falarei sozinho. Percebe, gente? Deem preferência a ler as indicações de Kardec, que é a nossa base. E se te sobra tempo, leia também Leon Denis e os demais. O ideal seria ler tudo, mas nem todo mundo tem tempo de ler tudo. Mas se já leu alguma coisa, já ajuda. Então não se preocupe, porque você não pode abarcar o mundo de não cumprir com a parte que lhe cabe. Faz aquela parte que você tem condição. E isso vai agregar, então, para o grupo. A pessoa se conscientiza disso, se sente leve, não se sente obrigada. Tem gente que não lê nada, já que não dá para ler tudo, então não lê nada. O facilitador nunca conversou com ela sobre o assunto. Então já começa a parte da pesquisa dessa forma, indo à bibliografia indicada, cada um lê o texto que pode. Se tem um texto que é crucial, o facilitador pode entregar na reunião anterior ou mandar por e-mail e dizer, gente, é fundamental ler, que não passe de uma página, as pessoas não têm tempo. No máximo uma folha. Percebe? Dos pontos fundamentais para a discussão. O facilitador pode fazer isso. Isso faz parte da pesquisa. Discussão. É importante oportunizar a discussão com base nas experiências e nos conteúdos que foram lidos, para que haja o esclarecimento dos pontos. Quando um está com uma dúvida, não falou nada, o outro faz um comentário aqui, esclarece aquela dúvida daquela pessoa. Daí a pouco, essa pessoa teve uma dúvida num outro ponto, e aquele ali lê um texto, ele faz um comentário, ajuda. E assim sucessivamente. A discussão é fundamental. O facilitador não tem que ter a palavra de tudo, mas ele apresenta a palavra da doutrina espírita. Isso é obrigação dele. Experimentação é a questão prática. Levar, então, a ligação dos conteúdos com as experiências do dia a dia. E ver, ao longo do tempo, que esse grupo, não é que vai se formando aquela equipe de estudo, um grupo de estudo, esse pessoal, com o tempo, vai poder trazer as experiências práticas vivenciadas já conforme a teoria que foi incorporada. Percebeu isso, gente? Então, na experimentação, é aquela parte prática do indivíduo trazer as suas experiências. Isso é muito importante. E levar aquele conteúdo para a sua vida diária. E a conclusão é a convergência. É quando o indivíduo ele é capaz de fazer a ligação daquilo que ele aprendeu em teoria com aquilo que ele vai viver na prática dele ou que ele já vivenciou na prática dele. Então, é a convergência dos conteúdos com a experiência vivenciada. E aí entra a parte do compartilhamento. A maior parte das pessoas para na conclusão. Mas isso não é suficiente. A discussão já é uma forma de compartilhamento, mas ela é informal e espontânea. O compartilhamento, que é a sedimentação, vai acontecer efetivamente no momento em que o indivíduo ele toma a decisão de
na experiência prática, viver aquele conceito. Ele se deu conta, eu não perdoo. Eu não tenho sido capaz de perdoar, mas eu quero perdoar, e agora eu vou perdoar. E ele faz o esforço, ele perdoa. Então, nesse momento, ele sedimenta o conhecimento, porque ele compartilhou aquilo na experiência com as outras pessoas. E aquele que foi perdoado vai ser tocado de alguma maneira por aquilo. Isso é um exemplo. Ou o indivíduo vai para casa e no carro ele comenta com a família. Hoje nós estudamos, conforme ele vai explicando, ele vai sedimentando nele mesmo aquilo que ele aprendeu. Tudo bem? Ou na discussão dentro do grupo, na reunião seguinte, se retoma o assunto e na hora que ele vai explicar o que ele entendeu, ele sedimenta o conteúdo e assim sucessivamente. Tudo bem, gente? Bom, o nosso tempo acabou ali. Eu vou pedir para vocês um tempinho mais, se vocês me permitirem. A gente pode atrasar um pouquinho o almoço, Vitor? Porque a gente termina essa parte teórica toda agora e deixa só a parte prática para o final. Então, vamos ver as diretrizes que saem dessa análise que a gente acabou de fazer agora. Quais são as diretrizes? Uma delas, eu vou botar isso aqui dessa forma para... Então, as diretrizes são: sua motivação é a necessidade de conhecimento. Esse conhecimento deve ter aplicabilidade prática. Essa é a diretriz. Os temas espíritas devem ter relação com a experiência da vida. Sugestão, que é o que nos interessa agora aqui. Estudo de casos. Leitura. Debate de obras, como foi colocado logo no começo pelo José. O que a obra proporciona como reflexão sobre o tema nos dias de hoje? Quando a gente pega um grupo inicial que está estudando, começando a estudar sobre Deus, origem do universo, aquela coisa toda, e leem A Caminho da Luz. Fazem um trabalho sobre A Caminho da Luz durante o semestre. Então isso ajuda muito, muito mesmo. Tem sido muito revelador. Inclusive com a história do WhatsApp, todo mundo sabe o que é o WhatsApp, né? Essa forma de comunicação espontânea que apareceu aí no celular. Eu estou aqui, estou falando com a minha família pelo WhatsApp, não estou pagando nada além da minha conta normal, e aí a gente faz de chupim, né? Usa a conta do Vitor, que já tem lá o wireless, então eu chego, ligo o meu celular no wireless dele, falo com a minha família, não estou pagando nada. Pelo WhatsApp, mensagem. Agora nós temos outros instrumentos, como o FaceTime, né, no iPad. Quem tem iPhone ou iPad pode falar pelo FaceTime, sem pagar nada na internet. Agora, o pessoal do Facebook comprou o WhatsApp já. E eles pediram que o WhatsApp, o rapaz foi contratado, que vendeu para eles, para colocar voz no WhatsApp, que eles querem que fale. Naturalmente, nós vamos ter que pagar, né? Até agora, pagava 1 ano de uso, 99 centavos de dólar por ano, depois para continuar usando o WhatsApp só para mensagem. Mas agora, provavelmente, como vai falar, a gente já vai ter que pagar $5, né? Que eles precisam ganhar dinheiro, né? Ficar mais rico do que eles são. Pagaram 16 milhões de dólares pelo WhatsApp. Então, essa é mais ou menos isso. Sim. O Skype, que é gratuito, que é uma maravilha, não é? Então, a gente tem esses elementos hoje de comunicação. Então, um dos grupos que estava estudando o A Caminho da Luz criou um WhatsApp na turma. Então era mensagem para cá, mensagem para lá, olha o que eu encontrei, e o outro me chamou a atenção tal parte. Quando eles se reuniam, já estavam aquecidos para o debate. Então foi uma coisa maravilhosa, foi espontâneo, utilizando os instrumentos da comunicação moderna para, não é? Então fazer blog, o blog já ficou uma coisa assim meio ultrapassada, exige muita, né, ficar colocando, postando, não sei o quê. O WhatsApp é muito mais ágil, não é? Então as sugestões efetivamente nesse sentido do estudo de casos, leitura, debate de obras e utilizar os instrumentos da modernidade. Vamos para a diretriz 2. Ou você muda ou eu vou te mudar a força. Diretriz 2. O adulto é autodidata, concordam com isso? Os temas espíritas são fonte de iluminação interior, roteiro de vida. Isso não precisa forçar para ser, eles são assim. Então, sugestão prática de metodologia, leitura que reforce algum questionamento acerca do tema. Ao invés de você dar um texto que explica, você dá um texto que pergunta, que questiona, que levanta dúvidas, para que as pessoas se sintam motivadas depois na busca das respostas.
Incentive a leitura prévia da bibliografia a ser trabalhada, aquilo que a gente já sugeriu um pouco antes, não é? Como ele é autodidata, ele é capaz de ler. A gente pode incentivar e trabalhar com isso. E aí, Viz, incentive pesquisas que enriqueçam o estudo e os debates. Pesquisas que não se limitem aos temas espíritas, mas que sirvam para a complementação científica, social e cultural. Incentive a autonomia do pensamento. É preciso ajudar a pessoa a aprender a pensar, a ser livre no seu pensamento. Não tenhamos medo, mas se ele ler outras coisas ele vai deixar de ser espírita. Não tenhamos esse tipo de preocupação mesquinha, isso não ajuda em nada. Deixa a pessoa pesquisar. Mas e se ele encontrar algo que ele gostar lá no budismo? E se ele tem mais afinidade com o budismo? O que nós vamos fazer? Agora, se ele entender a proposta espírita, ele não vai abandonar o estudo, a continuidade da busca, e necessariamente ele voltará para o espiritismo, porque as respostas estão aí. Correto, gente? Então, incentivar a autonomia do pensamento, a pesquisa. A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender. Os temas espíritas tratam da vida imortal. Então, tem uma sugestão longa aqui, olha isso. Os debates e as discussões são processos intelectuais ativos. São oportunidades de interações com trocas de experiências, perguntas de acordo com o seu objetivo. E as perguntas, elas podem ser, a gente examinou isso na vez passada que nós tivemos aqui, desafiadoras, esclarecedoras, desencadeadoras, divergentes, convergentes, enfim. Quando bem formuladas, elas proporcionam o desenvolvimento do pensamento reflexivo. Esse é o processo da hemêutica, que Sócrates utilizava e que Jesus utilizou muitas vezes. Ao invés de dar a resposta, ele largava uma outra pergunta e deixava a pessoa refletir. Então, é muito bom que o facilitador, quando alguém venha com a dúvida, ao invés de responder, largue a pergunta para o grupo, deixa o grupo debater, deixa apresentar suas opiniões. E ele guarda como trunfo o posicionamento da doutrina para o final, se ninguém falou ainda. Porque alguém poderá ter lido, ter estudado, e a pessoa apresentou o posicionamento da doutrina. Então, o facilitador, no final, ele vai e destaca. Excelente contribuição. Vamos destacar, lembrem-se que o fulano disse que ele leu em Allan Kardec, lá no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, tal. E passa o assunto para frente. Tudo bem, gente? Então, é muito importante utilizar esse processo das perguntas e respostas. E aqui nós temos algumas referências bibliográficas que estão no materialzinho que foi distribuído para vocês, se quiserem consultar. E vamos para a nossa conclusão. Não, nós vamos para a nossa conclusão agora, porque depois nós vamos ter a parte prática da nossa experiência, tá certo? Que é pela tarde. Nós temos um material já selecionado aqui. À tarde nós vamos trabalhar com esse material e vamos tentar trazer para a prática isso tudo que a gente viu aqui em teoria durante a manhã. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Nada para perguntar agora? Está todo mundo com fome, é? Estão pensando no almoço já? Bom, se não tem nenhuma dúvida agora, então nós vamos para o almoço. Alguém pretende não estar pela tarde? Não vai poder? Tem alguma dificuldade? Só para saber. Todo mundo vai estar, então? Quem ficou caladinho e não levantou o braço é porque vai estar, né? Ok, gente. Só para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas para formar grupos. Esse grupo que chegou depois vai estar pela tarde? Vai? Ok. Então a gente já tem só um segundinho, uma ideia de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50 pessoas para formar os grupos, tá bem? É bom que as cadeiras elas são móveis, então dá para a gente formar os grupos aqui mesmo na sala. Ok, então bom almoço para vocês. Obrigado, Carlota, pelo apoio. Obrigado pela participação de vocês, pela manifestação. E bom almoço para todo mundo.